Soberania Popular, a gente transcreveu, né, a Paula transcreveu e saiu na nossa última revista. A gente tem uma revista acadêmica, convido a todos para acessar. Ela é somente esse processo de implementação, de debate, discussão, coordenação de setores ligados ao orçamento participativo em Belo Horizonte. A gente acredita que essa é uma política que precisa ser recuperada fortemente e queremos trabalhar sobre isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Palavra, nosso querido Patrus. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de... Mas em especial, teve um responsável aqui, o Felipe. Ele que me arrumou essa. Agradecer o Felipe também pelo convite. E para mim é uma honra, né, estar com o Patrus do lado, porque tive o prazer de trabalhar com ele. Comecei como estagiário na prefeitura, ele era no início também do governo. Já tem uma trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores, já desde 85, passando por Campinas, elegendo Jacobitar e depois aqui Patrus. E aí tive essa oportunidade de vir, de trabalhar com ele. E em 94, quando iniciou o governo, o orçamento participativo, eu ainda não era o gerente do orçamento. Eu fui gerente a partir de 2001 até 2005. Nós fizemos na Centro-Sul duas versões do orçamento participativo que já eram bianuais. O orçamento começou anualmente e depois ele passou a ser bianual. Nós fizemos 2003, 2004, 2005, 2006. Foi uma ótima experiência. A gente já acompanhava, né? E aí, com essa experiência, eu pude, então, ter uma noção maior dessa instrumento de planejamento, que é o OAP. Quando ele iniciou, eu falo que teve uma adesão muito espontânea da população, que antes dependia muito de estar junto com, por exemplo, com os vereadores para fazer as suas demandas. E a partir do orçamento participativo, essa demanda que era feita junto aos vereadores, ela passou a ser, então, uma oportunidade que a população como um todo tinha de escolher, né, as suas principais prioridades para a cidade, principalmente do ponto de vista regional. O OP, assim, do ponto de vista da localidade, foi uma grande experiência, assim, principalmente no início. E eu me lembro que em 94 existia uma demanda muito forte às vezes por uma rua. Era um processo de infraestrutura, e essa rua, todo mundo se mobilizava, enchiam, né, as escolas, que normalmente eram feitas as rodadas, né? Tinha a primeira rodada, onde as pessoas levavam as demandas, uma segunda rodada em que as pessoas
entregavam junto com a prefeitura, e eu acho que aí tem uma coisa que, principalmente no governo Patrus, mas também nos outros governos, foi se aprimorando, que é a participação dos próprios técnicos da prefeitura, sejam eles do planejamento, né? E aí lembrar a Dora, foi uma pessoa importantíssima nesse processo, né, Patrus? Dora foi uma pessoa, né, junto com o Wieland também, que é na época do planejamento, a Urbel e a Sudecap. Então, essa secretaria e essas duas autarquias foram muito importantes também, junto à população, porque exigiu muita transpiração para que o OP desse certo. E depois, né, que apresentavam lá as demandas, as pessoas, então, elas escolhiam as obras no encontro regional. Porém, antes, com essas demandas já escolhidas regionalmente, né, que seriam votadas no encontro regional, existia a caravana das prioridades, onde que cada grupo de moradores, e aí era um grupo de todos os moradores, de todos os bairros. Eu que participei da Centro-Sul aqui, tinha muito pessoal da cidade formal e da cidade informal, né? Essa experiência também foi muito legal, assim, das pessoas, principalmente da cidade formal, de conhecer as prioridades dos demais moradores. Então, assim, esse encontro também foi algo muito importante. Nessa caravana visitava-se todas as obras, era extenuante. Carlos Medeiros está aí, da Urbel, sabe disso. E depois, então, todos conhecendo as prioridades, e tinha um encontro regional. Neste encontro regional, então, as 10 obras, né, Patrus? Em torno de 10 obras, depois acho que passou para 15, eram escolhidas pelos próprios moradores. E isso era muito interessante, porque aí o processo de negociação, né, porque cada obra tinha um valor, cada regional tinha um valor determinado para ser investido, e essa negociação era feita ali. Eu lembro que uma vez estava tendo um impasse, aqui uma obra da Vila Estrela, que era uma obra pequena que poderia entrar, mas que as pessoas de repente não estavam abrindo mão. Aí foi um grupo para o banheiro. Aí no banheiro lá o pessoal, mas vamos votar em tal obra, vamos, sabe, acertar aqui que dá para entrar essa obra aqui da Vila Estrela, que era uma vila pequena, que era também, que não tinha tanta mobilização, mas que o pessoal percebia que era uma obra importante. E aí essa obra passou. Então acho que esse tipo de negociação que era feita entre os moradores, esse processo da democracia direta foi muito importante na cidade. Posteriormente, né, em 98, teve o Plano Global Específico. Nós passamos dessa primeira fase, que eu acho que é uma fase mais espontânea, tem uma fase meio romântica, né, das pessoas estarem apaixonadas com o orçamento participativo. Percebeu-se que o mínimo de planejamento poderia ser feito, porque às vezes aquela rua que era escolhida, ela era muito importante para determinada localidade, porém não tinha um tratamento, nem a montante, nem a jusante, nem acima nem abaixo. Então às vezes se fazia uma obra e essa obra às vezes se perdia em função de que às vezes chovia, então tinha lá um desbarrancamento, uma coisa assim, e você perdia aquela obra. Eram exemplos que não eram tão frequentes, mas existiam. E percebeu-se também que um instrumento de planejamento, como um plano global, era importante para você atuar ali de forma mais organizada. E foi justamente um plano global específico que proporcionou uma experiência, por exemplo, como do Vila Viva, né, em 2004, 2005. Eu lembro que a gente tinha uma verba
para centro-sul aqui da Serra, e era muito pouco. Só que o plano global pronto, você tinha como captar, né, dinheiro via BID, e a partir daí, então, com a captação de recursos, esse instrumento de planejamento mais elaborado, então, e as pessoas entenderam, porque foi um processo, né? Assim, não foi um processo que ele se descolou do início, né? Ele só se organizou. Posteriormente, e aí eu acho que onde o OP, né, começou a ter alguma dificuldade, foi na época do OP Digital, que as localidades, que eram a grande força do orçamento participativo, e eu que fui regional, mas não só eu, como os outros colegas também que foram regionais, eles tinham uma força muito grande. Eu lembro que na Noroeste, no Barreiro, tinha rodadas que eram 900 pessoas. Os vereadores que no início não tinham assim, nenhum tipo de vontade de participar, eles se viram quase que obrigados a participar. E é importante que hoje, por exemplo, na Câmara, atualmente, o Pedrão do Depósito foi um dos caras que participou ativamente do OP no Barreiro. E a partir de ser uma referência, ele hoje é vereador, ele inclusive entrou com um apelo em que se obrigava a investir pelo menos 1%, né, do orçamento no orçamento participativo, que é um instrumento importante, né, assim, que garante, e ele mesmo viu a importância dessa participação, né, do legislativo no orçamento participativo. Então, assim, foi uma experiência, eu estou contando assim um pouco da história mesmo, também não fiz muita força em preparar, até porque eu não sou professor, né, Patrícia? Mas, assim, eu tenho uma lembrança muito, muito grande, assim, foram dias muito intensos, era um processo muito intenso, as escolas, né, enchiam, você via a população ali, de fato, né, participando. E hoje existe um esvaziamento muito grande, que aí eu, né, voltando um pouco ao OP Digital, que na época existe não levando, né, não tirando a importância das obras que eram colocadas, mas elas se descolaram desse processo que era o processo local. Então, por ser obras estruturantes, importantes, inclusive, as pessoas não se viam nessas obras, né? Essa identidade, essa proximidade, ela passou a não ter mais. E o atraso também, né? O atraso das obras, o investimento aí um pouco não tendo, né, esse investimento não sendo suficiente para fazer todas as obras, com esse atraso de obras, às vezes obras que não foram feitas, também foi um processo que deu uma certa distanciada. E claro, os outros governos que vieram posteriormente não tinham como prioridade, né, o orçamento participativo. Márcio Lacerda, né, nunca quis falar de OP. E o Calil tem feito algumas obras, mas que estão em atraso, mas que a gente percebe que assim, não existe uma vontade, né, dessa participação popular. Então, assim, para iniciar um pouco isso que eu tenho, né, só lembrar, né, nós tivemos em 94 uma ocupação na cidade, e em seguida foi também pensado o OP Habitação, o OPH. E aí, só para uma lembrança, né, que foi também um processo participativo, mas que também está super esvaziado, né? Os núcleos de moradia foram, em princípio,
organizados, as pessoas também se organizaram. Nós tivemos algumas versões do APH que foram interessantes, mas depois esse processo também foi se esvaziando com o Minha Casa Minha Vida, apesar de que o Minha Casa Minha Vida ele tem uma interface com o APH, né? Mas isso foi se esvaziando. É um pouco isso. Aí deixar o Patrus que é fera nisso. Obrigado. Boa noite. Quero saudar aqui os integrantes da nossa mesa, a professora Natasha Pina, meu querido amigo, companheiro de boas lutas, eu vejo aqui também na plateia, gente, alguns companheiros de luta da prefeitura. Essa homenagem aqui ao Carlos Medeiros, o William, que chegou mais discretinho aqui, está aí atrás, né? E alguns que vão chegando na luta agora, que a gente tem encontrado também aí já em algumas frentes, como o Arthur, o João Vitor, e a nossa turma também, o nosso mandato, a Paula, a Berenice. E mais saudar com muito carinho todas as demais pessoas presentes, professoras, professores, estudantes. É uma atividade que eu gosto muito, sabe? Assim, durante 40 anos eu fui professor na PUC, né? Na Escola de Serviço Social e na Faculdade de Direito. E guardo muita saudade. Então, um momento como esse aqui me repõe um pouco esses tempos que eu, quem sabe, volto ainda, né? Eu quero também comunicar para vocês, que tem a ver com a nossa conversa aqui hoje, que nós fizemos, como foi informado, um lançamento recente, no dia 4 de setembro. Nós lançamos em Brasília a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. E o nosso desejo com essa frente é percorrer o Brasil, o pé na estrada. Assembleias legislativas, câmaras municipais de vereadores, universidades, escolas, igrejas efetivamente comprometidas, né, com a mensagem libertadora de Jesus, com a mensagem da vida, movimentos de juventude, movimentos sociais. Eu penso que esse é um debate fundamental hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, a questão da independência e da soberania nacional e popular no Brasil. E o discurso, eu deixei aqui com a professora Natasha alguns exemplares, depois pode... O discurso foi escrito, então, quem quiser pode ver depois que com a Natasha, alguns exemplares que eu deixo com ela. Mas tem que, se não der para todos, a gente pode ter contato conosco, com o nosso mandato, depois pode pegar. Já deixo aqui o meu e-mail pessoal, quem quiser anotar, gente, é facinho, é só mandar uma mensagem, eu mando os discursos, não tem dúvida. ananiaspatrus@gmail.com. E para a gente aprofundar essa reflexão, né? Eu tenho também um texto que a gente pode colocar na roda, até uma parte dele vai ser aproveitada hoje aqui. Um texto mais antigo também, intitulado Democracia Participativa no Contexto do Desenvolvimento Regional. A diferença é que no texto de hoje eu trabalho a questão da soberania, também já de uma forma... Então eu escrevi aqui, coloquei no papel, gente, de uma forma meio apressada, corrida, mas exatamente depois para a gente aperfeiçoar, né, e fazer as correções, incorporar as boas críticas, sugestões, e mais um texto que a gente pode ir partilhando com as pessoas, né? Então, eu escrevi basicamente o seguinte: governos municipais, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, vivenciaram nos anos 1980 e 1990 importantes experiências através do orçamento participativo. As populações locais decidiam em encontros e assembleias populares as obras a serem realizadas e as políticas públicas a serem implementadas, considerando os recursos disponíveis. Estes debates e decisões eram acompanhados por agentes da prefeitura, vamos aqui depoimento do Helder, os companheiros aqui presentes, eram acompanhados por agentes da prefeitura que passavam as informações necessárias
referente a questões técnicas sobre as obras, questões orçamentárias, jurídicas. O orçamento participativo partia de algumas premissas políticas, sociais e econômicas. Os recursos públicos, considerados à luz das demandas, carências e necessidades, são sempre escassos. Aquela imagem do cobertor que é curto, né? O Brasil acumulou ao longo de sua história e, infelizmente, voltou nos últimos anos a acumular de forma assustadora uma enorme dívida social que se manifesta nas desigualdades sociais e regionais e na carência de serviços públicos fundamentais: educação, saúde, segurança pública, cultura, saneamento básico, moradia digna, trabalho decente, espaços públicos convivenciais e possibilitadores de atividades esportivas, lúdicas e culturais. As pessoas, famílias e comunidades conhecem bem as realidades em que vivem nas cidades e, especialmente, nas suas áreas periféricas e marginalizadas, nos distritos, nas áreas rurais, nos territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, nas áreas de conflito. Belo Horizonte viveu, sob a nossa administração, essa esplêndida experiência. Como prefeito, pude acompanhá-la diretamente. As conversas sobre as prioridades começavam nos bairros, vilas, favelas, conjuntos, abertas às pessoas, mas com uma atenção especial às lideranças e militantes dos movimentos sociais, associações de moradores, grupos de jovens, organizações esportivas e culturais. Os encontros se ampliavam nas regionais e destes para as assembleias municipais. As prioridades iam sendo progressiva e democraticamente definidas nesses encontros, com visitas de representantes das comunidades aos locais onde eram reivindicadas as obras e as políticas públicas. Delegados das regiões visitavam todas as demandas. Isso possibilitou uma experiência que eu vou contar para vocês aqui, coisas que você nunca esquece na vida. Vivi, então, experiências inesquecíveis. Eu partilho com vocês que eu fico emocionado, viu, gente? Assim, toca muito meu coração. Assim. Comunidades pobres, abdicando de reivindicações absolutamente legítimas, necessárias, urgentes, em benefício de comunidades onde as demandas eram ainda mais necessárias e urgentes. A experiência viva da solidariedade. Vi as comunidades alargando as suas reivindicações, partindo dos problemas mais próximos, que o Elton colocou muito bem aqui, né? O buraco e o calçamento da sua rua, o ponto de ônibus, a ponte de acesso, ampliando o seu olhar e buscando soluções para as questões maiores, comunitárias, onde muitas vezes os problemas mais específicos estavam incluídos. É a abertura para o desafio coletivo, o bem comum, o desenvolvimento da comunidade. É o sair de si para ir ao encontro do outro, dos outros, né? Muitos que não querem romper com os velhos modelos de dominação, ainda que usando de linguagens pretensamente modernizantes, procuram vincular a democracia participativa e o orçamento participativo ao democratismo, assembleísmo, e assim à ineficiência, a uma pretensa desordem onde todos falam e ninguém faz. Não foi o que vivemos em Belo Horizonte e em muitas cidades do Brasil e outros países do mundo que adotaram esse modo de governar democrático, aberto e participativo. A democracia participativa trabalha com regras,
procedimentos, prazos, transparência. É um instrumento eficaz, muito provavelmente o mais eficaz no combate à corrupção e desperdício inaceitável do dinheiro público. A população passa a ter acesso aos recursos públicos, de onde vêm e onde devem ser aplicados. Mas as populações e comunidades, através de seus representantes, os delegados, que formam as conforças, os espaços deliberativos das conferências, passam a acompanhar a execução das obras e das políticas públicas. Como estão diretamente interessados nas suas realizações, na sua qualidade e implementação dentro dos prazos estabelecidos, tornam-se ótimos fiscais e agentes operosos no combate à burocracia e à corrupção. O orçamento participativo, dentro da perspectiva mais ampla da democracia participativa, torna-se uma escola de cidadania e de soberania popular. As pessoas desenvolvem suas percepções políticas, tornando-se progressivamente sujeitos no contexto das relações humanas e dos conflitos sociais e econômicos. Este parece-me um ponto fundamental. Vivemos em sociedades conflitivas. Há uma disputa pelos recursos e bens públicos. Há uma disputa pelo dinheiro público. Os interesses econômicos mais poderosos não descansam na busca permanente para privatizar e pôr a seu serviço o patrimônio público, que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Os donos do poder querem súditos. Nós queremos o pleno exercício dos direitos e deveres da cidadania e da soberania que pertence ao povo. A boa experiência do orçamento participativo não se ampliou na perspectiva do planejamento participativo. Além da lei orçamentária, a participação efetiva da sociedade deve se estender aos planos plurianuais, às leis de diretrizes orçamentárias, aos planejamentos regionais e setoriais. Não avançamos nessa perspectiva. Tampouco foi o orçamento participativo acolhido nas esferas estadual e nacional. Mesmo no plano municipal, houve um lamentável retrocesso. Algumas gestões municipais do campo democrático popular, do campo da esquerda, mantiveram o ideário do orçamento participativo, mas consciente ou inconscientemente começaram a miná-lo. E o Elton colocou muito bem aqui, exatamente o que eu estou dizendo, através das redes sociais. Ele usou linguagem mais precisa, digital, começaram a miná-lo através das redes sociais, que passaram a substituir as reuniões, os encontros, as plenárias, as assembleias. A democracia participativa pressupõe o encontro das pessoas, o diálogo, o debate, a exposição clara das reivindicações e das diferenças, dos conflitos. A partir de então, a construção de consensos, de possibilidades compartilhadas. Só assim são possíveis as manifestações de solidariedade que eu mencionei. Tivemos no plano municipal, estadual e nacional, é importante ressaltar, os avanços que se inserem também no campo da democracia participativa, das conferências e dos conselhos setoriais, educação, saúde, cultura, assistência social, segurança alimentar, moradia, povos e comunidades tradicionais, mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, comunidade LGBT. No atual governo,
de tantos e tão lamentáveis retrocessos, as conferências, os conselhos, a interlocução com os movimentos sociais e populares, o respeito às manifestações que se fazem em nome da paz, estão sendo duramente quebrados e reprimidos. Vivemos, salta aos olhos, uma crise profunda da democracia representativa. Sobre este fenômeno histórico, cabe uma elaboração mais profunda. Algumas realidades se explicitam. O uso abusivo do poder econômico, o papel crescente das redes sociais, usadas e manipuladas sem limites éticos, o lugar deificado do mercado, que se torna a voz suprema e supre as instâncias políticas e as construções democráticas. É importante, gente, ficar atento a esse mercado, viu? Essa nova entidade, o novo bezerro de ouro. O mercado sente, reage, fica calmo. Não, o mercado é coisa. À medida que as pessoas vão se despersonalizando, vão perdendo o seu querer, os seus desejos, a sua condição pessoal, né? O mercado vai se impondo, né? A representação política se esvai. A história nos ensina que as ditaduras, sejam elas abertas ou dissimuladas, e aqui é preciso realçar a ditadura do dinheiro, do poder econômico, a ditadura ideológica que perpassa a propaganda, o consumismo e os poderosos meios de comunicação. É importante lembrar sempre que as ditaduras não abrem portas e não constroem possibilidades. A ditadura é muito triste. Além das perversidades que eu vivi, muitos daqui de nós vivemos, além das perversidades, prisões arbitrárias, perseguições mesquinhas, tortura, assassinatos, censura aos meios de comunicação, à cultura, às artes, às manifestações do pensamento e da criatividade, as ditaduras impedem o exercício da cidadania e da soberania. Então a crise da democracia não deve nos levar para nenhuma simpatia com as ditaduras. É que eu quero alertar especialmente os mais jovens, que não viveram a tragédia que foi viver no Brasil no período de 1964 a 1900, aí tem divergências, né? 1985, 1988, com a nova Constituição, enfim, até o fim da ditadura, que foi se dando lentamente, né? É uma discussão também que a gente tem que fazer. Em face da diversidade e dos retrocessos históricos e civilizatórios que caracterizam as ditaduras, o caminho é buscar o aperfeiçoamento da democracia, para que ela se torne efetivamente o governo do povo. A democracia participativa, com o planejamento e o orçamento participativos, é, a nosso ver, o caminho que abre novos espaços e possibilidades à democracia. A democracia direta aporta a sua contribuição através de iniciativas populares, dos plebiscitos e referendos. Mas eu penso que é impensável o exercício efetivo da democracia direta num país como o Brasil, pela extensão territorial. Assim como devemos buscar caminhos para o aperfeiçoamento dos procedimentos políticos e eleitorais da democracia representativa. Penso não haver incompatibilidade entre esses diferentes modelos de democracia. São diferentes, mas podem coexistir e se aperfeiçoarem conjuntamente. Claro que vai implicar mudanças, né, gente? Orçamento participativo, planejamento participativo, o povo vai ter decisões sobre algumas questões. Isso vai reduzir um pouco os espaços do legislativo e do executivo também. Mas é um processo a ser acertado com a sociedade. O legislativo continua, por exemplo, com a sua responsabilidade legislativa, que ele é inerente, né? A elaboração e a discussão das leis. O executivo na implementação das políticas, emerge aí um novo sujeito. Que busca espaço para ter que ser integrado, que é o povo. O sujeito fundamental. O povo começa a participar efetivamente.
é nós começarmos a pôr em prática o que está na nossa Constituição, no parágrafo único, parágrafo do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes. Então tem que conciliar o exercício direto, que se dá, a meu ver, através da democracia participativa, e a democracia representativa. Né? Vejo, todavia, a democracia participativa como um sinal dos tempos e uma força particularmente nova e anunciadora. Estabelece um novo paradigma de governo e mesmo de Estado, superando as heranças seculares do absolutismo, de um modelo democrático que, na melhor das hipóteses, quer fazer para e não com o povo, que não aposta na emancipação das pessoas. A democracia participativa busca fazer com e pelo povo, através também do povo. E buscando também esse espaço fundamental que é o crescimento das pessoas. Pessoas bem intencionadas e comprometidas com a ampliação das possibilidades da vida coletiva perguntam sobre a viabilidade dos procedimentos participativos nos estados e, sobretudo, no Brasil, considerando a extensão territorial e a distância que separa os núcleos populacionais. Como, em face desses fatores geográficos, reunir as pessoas para discutir os orçamentos públicos e as questões de interesse coletivo? Aqui entra a questão regional e ou territorial, essencial para compreendermos o Brasil e para superarmos o desafio das distâncias na implementação da democracia participativa. Parece-me inquestionável que, na perspectiva do projeto nacional brasileiro, não podemos perder de vista a amplitude e a integridade territorial do país. Mas dentro de uma visão integrada do Brasil, emergem, sem quebra do nosso bem maior, que é a unidade nacional, a nossa soberania nacional, emergem as diferenças regionais, que compõem a nossa unidade múltipla. O nosso país compõe-se de diferentes regiões ou territórios com características históricas, geográficas, econômicas, culturais e ambientais comuns. São áreas que facilitam internamente a comunicação, o transporte, o comércio, a integração. Essas áreas se configuram em territórios maiores, às vezes imensos, a Amazônia, o semiárido nordestino, ou a região do polígono das secas, territórios médios, mas também muito extensos, o Pantanal Mato-Grossense, o Vale do Rio São Francisco e outros tantos vales que formam regiões diferenciadas e bacias hidrográficas, e regiões menores, que dividem e subdividem dentro dos estados. A construção de procedimentos de participação popular pressupõe territórios menores, que facilitam a comunicação entre os municípios próximos, as comunidades, as organizações, os movimentos sociais, o encontro das pessoas. Sei de pelo menos 2 estados bem divididos territorialmente para fins administrativos, Minas Gerais e Bahia. Estão bem divididinhos já, regiões. Minas, o Rio Grande do Sul e estados do Nordeste têm territórios que, além de bem estudados técnica e cientificamente, foram bem identificados pela cultura e pelas artes, especialmente a nossa literatura e a nossa música. Temos outras referências territoriais, como as regiões metropolitanas, Belo Horizonte e seu entorno, os aglomerados urbanos, os territórios da cidadania instituídas no governo do presidente Lula, os consórcios intermunicipais e regiões menores, definidas muitas vezes pelos próprios moradores e por características ambientais muito próprias, como aqui em Minas, as nossas serras do Cipó e da Canastra.
Ao falarmos deste tema, não podemos esquecer as experiências históricas, seculares, dos territórios indígenas, quilombolas, populações e comunidades tradicionais. Na perspectiva da democracia participativa, a delimitação dos territórios deve se dar considerando as experiências e as características regionais comuns, mas procurando sempre, na configuração dos espaços territoriais, consolidar e ampliar a participação das pessoas, grupos, comunidades, igrejas, entidades de empresários e trabalhadores, movimentos sociais, escolas, universidades presentes e atuantes na região. O ponto de partida pode se dar a partir dos territórios tradicionais e dos territórios já de alguma forma regulamentados. Embora o objetivo da democracia participativa seja ampliar ao máximo as condições para que as pessoas possam se manifestar e exercer a sua cidadania, exercer a sua soberania popular, seguramente não partiremos de grandes assembleias populares para as quais devemos caminhar. Penso que os primeiros passos devem ser dados com a participação das lideranças políticas locais, prefeitos, vereadores, gestores, representantes das entidades e movimentos que tenham presença efetiva na região. É fundamental a adesão do governo federal e dos governos estaduais na busca de ações integradas, suprapartidárias, republicanas, voltadas para o bem comum, como bem orienta e determina a Constituição da República ainda vigente, apesar dos golpes que tem recebido. Quando eu falo de integração do governo federal e estadual, eu estou pensando em órgãos públicos, federais e estaduais, que têm presença nas regiões. No caso do Brasil, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Caixa de Minas Gerais, ainda é, né? CEMIG, Copasa, né? Esses órgãos que devem participar de qualquer ação regional. Nessa perspectiva, devem estar presentes e bem comprometidos os órgãos estatais, as fundações e empresas públicas que desenvolvem ações e políticas públicas nessas regiões. Muito provavelmente, essas instâncias participativas e democráticas não terão, nos primeiros momentos, o caráter deliberativo, objetivo maior a ser buscado. Mas também não devem ser meramente consultivas. Devem ser espaços de interlocução e deliberação compartilhada sobre as prioridades regionais. As decisões de cada região ou território deverão ser posteriormente ajustadas às outras decisões regionais e setoriais, às prioridades nacionais. Além de assegurar progressivamente o exercício da soberania popular, a participação da sociedade nas políticas de desenvolvimento regional pode e deve se constituir em espaços fundamentais para a execução integrada e transversal das políticas públicas setoriais. Isso significa maximizar os recursos financeiros, tecnológicos e humanos, criar sinergias entre os diferentes órgãos e atores sociais. Implica articular as ações governamentais entre os entes federados e destes com a sociedade, condição primeira para a boa execução das políticas públicas. Todos sabemos, por exemplo, da importância da educação para o desenvolvimento das pessoas e das nações. A educação é uma política pública especial mesmo, né, gente? Ela trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito da pessoa, desde a infância, né? Direito ao conhecimento, ao saber, é um bem fundamental para o país. Num país se emancipa, afirma a sua soberania, sem educação, sobretudo quando a educação é uma educação aberta, alargada, que se conjuga com a cultura, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico e científico, né? Agora bem, todos sabemos então da importância da educação para o desenvolvimento das pessoas e das nações, mas a criança, o jovem, a pessoa, enfim, porque a educação deve ser para todos e em todas as épocas da vida. Não aprende se não estiver bem de saúde.
Esta, por sua vez, a saúde, pressupõe água potável, alimentação adequada, saneamento básico, moradia decente, meio ambiente saudável. Como ensina o Papa Francisco, na sua esplêndida encíclica, que nós devemos ler hoje, mesmo que não tem fé religiosa aí, mas é um documento histórico, a Laudato Si, né, sobre os cuidados com a casa comum. Ele fala que está tudo interligado, tá? As coisas se articulam. As escolas e universidades presentes na região devem acolher nos seus currículos os desafios e as potencialidades locais e regionais, para formar pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento territorial através da pesquisa e do conhecimento aplicados às realidades regionais, estimulando o desenvolvimento da agropecuária, sempre na perspectiva da agroecologia, produção de alimentos saudáveis, a prioridade com a agricultura familiar, o desenvolvimento da indústria, do comércio, das artes, da cultura, do cooperativismo, da economia solidária. Aprendemos com as lições da história que todas as conquistas e avanços civilizatórios levam a novas encruzilhadas e desafios. As prioridades regionais podem exigir políticas públicas mais alargadas, obras de infraestrutura mais amplas, equipamentos que transcendam os limites territoriais, exigindo novas instâncias de reflexão e deliberação, como hoje os conselhos e conferências setoriais estão a exigir novos instrumentos de complementação e transversalidade. Até o que eu falando, no grande avanço que nós tivemos, gente, agora um retrocesso lamentável na área das conferências e conselhos, né? Que eu mencionei aqui, saúde, educação. A meu ver, esses conselhos carecem agora de uma nova leitura. Tem que haver uma integração entre eles. Que eu vi visto muito, como prefeito, como ministro. A saúde define o que é aqui, a educação aqui, a assistência social aqui, a segurança ali. Vai ter que criar um espaço aí para eles também se entenderem, né? Estabelecerem consensos. São esses novos desafios e possibilidades, novos horizontes que se abrem à convivência humana, que devem mobilizar, tocar os nossos corações e as nossas consciências, para que nos coloquemos decididamente a serviço do bem maior, tornarmos melhor, mais saudável, mais amorosa e solidária a aventura humana nas terras brasileiras e sobre toda a face da terra. Comecemos pelos nossos territórios, pelas nossas regiões, até alcançarmos esse território maior, esta grande e querida pátria brasileira. Meu recado em vocês é isso aí, gente. Sim, vamos debater. Muito obrigado pelas falas. A gente queria convidá-los a fazer questões e aproveitar esse espaço. Alguém... Então, primeiro, boa noite, gente. Eu sou João Batista. Primeiramente, eu sou limitado na minha fala, mas esse tema aí, a questão do orçamento participativo, tem tudo a ver com o nosso movimento Parque Jardim América. E agradecer a professora Natasha, que abraçou com a gente no início do nosso movimento, do Parque Jardim América. Inclusive, a primeira revista do disciplinar está na capa do movimento Parque Jardim América. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a importância do orçamento participativo fez com que a gente participasse da questão da cidadania. Foi numa reunião do orçamento participativo, em 2011, que esteve lá uma pessoa na reunião para falar que havia uma proposta de um grande empreendimento na área, a única área que nós temos lá no Jardim América, que é a chácara do Jardim, conhecida como chácara do Jardim América. Mas só que aquilo foi colocado e nós ficamos lá.
que vai ser construído lá nesse negócio. Mas somente em 2011 que saiu no jornal, saiu no município falando sobre a questão da empresa e a proposta que seria construída. Como nós vivemos num território único, regional oeste, é o único que não tem nenhuma área verde, aí nós abraçamos a causa, um grupo de pessoas. E o indisciplinar foi muito importante para esse movimento nosso. E depois disso, muitas outras escolas nos procuraram e tal. Não foi o acordo que nós queríamos, o nosso sonho, mas foi o possível, né? Então, eu acho que nós podemos dizer que foi um avanço, mas não quer dizer que nós perdemos ainda não, porque eu ainda quero o apoio, talvez, da arquitetura, porque está lá um relatório lá da Secretaria do Meio Ambiente, que fala que na área da Barão não existe mancha de inundação. E existe que nós temos mais de uma prova de que houve inundações. E questão de nascente também e outras coisas. Então é só isso que eu queria colocar, mas é muito importante o orçamento participativo, a questão da participação cidadã, né? E o indisciplinar também foi muito importante para nós. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo. Faço parte da Central de Movimentos Populares não só de Belo Horizonte, mas na verdade de Minas Gerais. Faço parte também das comunidades eclesiais de base, as SEBs. O João ele fez um levantamento muito interessante sobre a luta do Parque Já, que na época ainda era o Gombuja. Lembrei agora da década de 90, quando você, Patrus, você citou a questão da interdisciplinariedade. Posto isto, o orçamento participativo na década de 90 e nos anos 2000, ele fomentou a cultura através da construção de alguns centros de cultura, o esporte, através de construção de espaços poliesportivos para adolescentes, crianças e até adultos de baixa renda. Posto isto também, o orçamento participativo ele serviu de empoderamento da classe trabalhadora no que tange o direito de escolha da obra a ser atendida. Então, Patrus, dado esse histórico que nós tivemos dentro do orçamento participativo, eu gostaria que você e que o Elton entrasse mais no que vocês citaram na questão da interdisciplinaridade e como a gente vai transformar a vida e a visão do nosso povo em relação a si mesmo e, sobretudo, como nós vamos melhorar as políticas públicas através do orçamento participativo. Tenham uma boa noite todas e todas. Muito obrigado pela atenção. Acho que a gente pode fazer 3, né? Alguém? Aí eu proponho, para todo mundo falar. Já falei demais, já me ouviram muito. Agora, eu nem tanto, um pouquinho, mas eu falei muito. Então eu ouvi todo mundo aí. Boa noite. Queria agradecer primeiro, né, as falas do Patrus e do Elton. Meu nome é Ana Isabel, eu sou professora no Instituto Federal de Minas Gerais e sou doutoranda aqui na Escola de Arquitetura. Faço parte da equipe do projeto sobre orçamento participativo. E aí, na verdade, eu tenho mais uma dúvida bem pontual, né? Não sei até que ponto que vocês falaram, vocês trouxeram algumas observações aí bem interessantes sobre a questão do OP digital e como que, eventualmente, quando surge o OP digital, aos poucos ele contribui para esse esvaziamento do OP presencial, né? Eu tinha acabado vendo hoje mesmo um dado assim, bem impressionante sobre esse início do OP digital, como que ele começa com mais ou menos 172 mil participantes e esse número vai caindo gradativamente até chegar a 8.900 participantes, ou seja, ele cai para menos de 1/10, né, num momento em que também o acesso às redes e a esses recursos também está só crescendo. Então eu acho que vocês trouxeram algumas questões bem interessantes ligadas aí ao fato do OP digital tratar dessas questões estruturais, mas que estão desvinculadas à esfera local, em que as pessoas estão mais próximas, né, e também toda a questão de perder ali o espaço do contato presencial, da discussão, da proximidade, da construção dessas lideranças.
E aí eu queria saber, na verdade, assim, ele veio disputando recursos com o OP presencial, porque o OP presencial ele não deixa de existir, né? Então eu só queria saber se houve isso, se ele veio como um acréscimo de recurso, ou se na verdade a partir do momento que o OP digital começa a existir, esse recurso passa a ser dividido e o OP presencial passa a contar com menos recursos. Boa noite, meu nome é Luana, eu sou estudante aqui na arquitetura também. Eu, enfim, achei muito boas as falas e, sem dúvida, o orçamento participativo é a fagulha para o planejamento participativo. Não só nas questões orçamentárias e estruturantes, mas acho que, inclusive, para planos diretores, enfim, o direito à cidade que a gente tanto fala, ele só é exercido se existir um ambiente de planejamento participativo, né? Mas a minha pergunta é, se a gente teve aqui em Belo Horizonte essa experiência do orçamento participativo e foi uma fagulha que parece que foi mais apagando do que acendendo, né? É como que a gente consegue implementar esse tipo de política, ou como, para que isso tenha uma continuidade, porque é uma construção de longo prazo, né? Para virar um planejamento participativo. O senhor bem colocou isso na fala, a coisa vai crescendo, vai tomando uma proporção de nível nacional que a gente passa até mal. Você me dá isso como? Articular conselhos, articular os órgãos, articular os diferentes territórios, as diferentes formas de democracia, né? Então, essa é a minha pergunta. Boa noite. Me citou aqui, eu queria, caso eu veja, que estava de Nobel na época do prefeito Patrus. São 3 registros, só para poder me complementar a fala do Elton e do Patrus. No caso do que é assim, não tem jeito de a gente sair dessa escola, né? Nos anos 90, acho que eu vivia mais aqui do que acho que eu não lembro isso. De tantos seminários que tinha, tanto debate que tinha. A integração também se dava com as universidades. Era uma das escolas mais lembradas de Pira, que é um monte de bebê, né? Porque Juquita é muito importante, né, no plano diretor. Quando o Helder colocou a questão do plano global específico, só para poder registrar um pouco o que significa isso. Na discussão do plano diretor, nas áreas de ZEIS, Zona Especial de Desenvolvimento Social, criou-se, né, no plano diretor, a área de AEIS, não é AEIS, a área especial de intervenção para a produção de moradia. Então, é um negócio muito importante que as pessoas saibam. Então, o plano global específico chegou um pouco, Patrus, que ainda no seu governo, se não me engano, a Pedreira Pelotas teve a ousadia de não escolher obras, escolheu o plano global específico. Eu queria o planejamento, porque o plano global específico era o planejamento urbanístico de uma vila que foi pioneiro no Brasil. Ele poderia ter uma história muito forte, poder e vir no seu espaço. Agora, o Patrus conseguiu unificar as duas turmas, que ali eram os complexos, não termos de sociologia, o Elton explica. Mas hoje são turmas pacificadas. O Conselho Participativo conseguiu essa integração. Né? A segunda questão, o OPH foi de uma ousadia, porque você organizar a demanda habitacional a partir de ocupações que tinha na cidade, em pleno governo, com o carro andando, era alguma coisa muito assim, de ousadia. Né? Porque dinheiro não tinha. Como fazer? Vamos discutir com a população. Então, a campanha da Fraternidade 93 dizia onde mora, como disse, e agora, os excluídos, o grito dos excluídos 17. Né? Também foi tema da campanha da Fraternidade. Betinho Souza teve aqui. E aqui inauguramos o governo Patrus, um forte movimento de moradia que acabou saindo do orçamento participativo da habitação. Era difícil, não tinha dinheiro. Mas nós depois falamos um pouquinho mais para frente, que isso resolve um pouco mais para frente. E aí o seguinte, Patrus, o governo Lula e o governo Dilma aproveitou muito das experiências de Belo Horizonte. Não vou dizer que tudo foi aproveitado do jeito que nós gostaríamos, né? Mas assim,
Belo Horizonte era uma referência no Conselho Nacional das Cidades. Eu fui membro do Conselho por 2 mandatos, então, portanto, Belo Horizonte era uma referência. E não era por conta daquele momento, era por conta de quando começou o processo da democracia participativa. Então, assim, são esses 3 registros que eu queria colocar, porque muito recurso veio para Belo Horizonte, né? Não vou discutir aqui se foi bem ou mal aproveitado, o fato é que, no final, poderia ter sido mais bem aproveitado. Né? Eu acho que no mercado da minha vida, depois que o PH virou uma referência em Lisboa, e foi discutida a organização da demanda, como é que, em debates, inclusive, com outros países, o PH aqui, tivemos ocupações interessantes ao longo dos resultados, em especial do Patrus, não deixando nenhum morador de rua, para discutir o problema do orçamento passado de educação. Mas ao longo do tempo, quando podíamos ter aproveitado melhor a situação, já nos anos 2011 para frente, infelizmente não aconteceu. Mas poderia ter sido melhor aproveitado com os recursos do governo do mundo habitativo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Maia, eu sou atual secretário-geral do Sindicato de Servidores Públicos de Belo Horizonte e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Quando toco nessa questão do orçamento participativo, com essa experiência que a gente tem no dia a dia, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eu sempre lembro que quando o Marx foi fazer a análise sobre a comunidade pagrista, ele falava o seguinte: olha, qual que é a grande questão que surgiu a partir dali? Qual foi o grande saldo político? E ele vai dizer que o saldo político que teve para a classe trabalhadora foi a sua organização, a sua capacidade de organizar. Muito da nossa experiência de organização política vai nascer naquele momento, assim como no Brasil, os orçamentos participativos tiveram essa dimensão, das pessoas aprenderem a lidar com a sua demanda, com a demanda do outro, como eu disse bem, a questão da vida estreita, lidando com uma perspectiva de saber fazer a política de uma forma simples, que é didática, que é formativa, que é, ao mesmo tempo, um processo de crescente. Isso nós vivenciamos muito bem na década de 90, principalmente. O Kant vai dizer que existem 2 políticas, a grande e a pequena. A pequena é das nossas semanas do dia a dia, e a grande é a ideologia, os projetos nacionais, os projetos de poder, e etc. E, de certa forma, o orçamento participativo também contempla essa perspectiva, a partir desse momento que as pessoas começam a dizer: olha, a gente está discutindo aqui o quebra-móvel, nós estamos aqui discutindo o dia a dia nosso, mas a gente também tem que discutir saúde pública, previdência, concepção de educação, de saúde, e etc. E aí um montante crescente do entendimento da necessidade de discutir a política num âmbito maior da ideologia, das concepções ideológicas e tudo mais. E isso foi muito interessante para Belo Horizonte, até um momento, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, acho que é o governo do Sérgio de Castro, que a gente vai ter os conselhos regionais populares sendo instituídos, que mais cumprir essa segunda demanda, que era discutir a política de uma forma mais macro, porque o orçamento participativo que ele vai ser mais introdutório dessa perspectiva de amadurecimento da política. Só que isso, hoje, a gente esbarra em algumas questões que estão postas para a gente, que são dificultadoras, não só por causa de um momento em que os governantes que a gente tem, poucos são apoios, poucos são próximos do orçamento participativo e outras questões de participação popular, mas também pelo individualismo, intolerância, dificuldades que nós temos de reações postas atualmente maior do que antigamente. Eu falo que meus vizinhos eu conheço, porque eu tenho um tipo de relação
muito do que eu aprendi com meu pai. Do contrário, boa parte dos meus vizinhos, as pessoas não sabem o nome um do outro. O prédio que a gente vive, a gente não sabe o nome um do outro. Então, imagina um processo, que é um processo também de comunhão. O orçamento participativo tem essa dimensão da comunhão entre as pessoas. Se eu não tiver relação, se eu não souber, se eu não se relacionar com as pessoas, eu não tenho a construção de um entendimento, não tenho a construção de um processo e etc. E isso para a gente hoje, diante dessa realidade, não só da perspectiva do poder público não querer ou ter um outro posicionamento político, a gente também tem essa dificuldade de reunir as pessoas de forma sadia, de forma eficaz, de forma saudável. E eu queria que vocês explanassem um pouco sobre esse processo e essas dificuldades que estamos enfrentando da conjuntura, mas também da nossa vivência do dia a dia nesse momento contemporâneo. Boa noite, meu nome é Danilo, eu sou doutorando em arquitetura e faço parte do disciplinar. Bom, eu queria fazer duas perguntas breves. A primeira é sobre soberania, que é como não cair nas armadilhas de um discurso soberano à direita. E a segunda é já mais acadêmica, que é tentar entender qual que é a diferença e como vocês enxergam a diferença entre soberania e soberania popular. E se é possível falar de soberania sem soberania popular. É possível não. Oi, gente, sou Marina, sou doutoranda aqui. Maria. Eu queria pedir licença na parte de fazer dois convites para vocês. Bom, depois que Patrus entrou na gestão, né, nos anos 90 lá, em 94, 93 foi criado o Conselho Municipal de Habitação aqui, e esse conselho instituiu a Política Municipal de Habitação em 94, e isso está fazendo 25 anos. Então, a gente está fazendo aqui na escola, semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 1h30 até às 6 da tarde, um seminário sobre os 25 anos da Política Municipal de Habitação. Vindo lá desde os primeiros programas, vai ter as pessoas que vão participar, tá? Vai estar lá, do disciplinar a Marcela. E aí, eu queria convidar todos vocês a participarem desse seminário. E na terça-feira à noite, no CRES, o Celso Carvalho, que também vai estar no seminário, vai falar um pouco sobre a experiência da ocupação do objetivo em São Paulo e a discussão que vai ser feita sobre a possibilidade de uma parceria público-popular. Eu acho que tem um pouco, assim, bem diferente, né, mas é uma ideia de discutir gestão pública junto com a gestão popular, que eu acho que principalmente com as ocupações de edificações lá em São Paulo, é uma questão nova. E aí eu queria fazer uma pergunta rapidinho, que é a seguinte, assim, muito básica talvez, mas como que era definido o volume de recurso público que era utilizado para o orçamento participativo? Eu fico muito perdida, assim, sem saber, e acho que é um pouco contrariado com essa pergunta do orçamento participativo de gestão. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. William, sou servidor da Prefeitura, serviço público aí tem 29 anos, nos últimos 16 anos atuando na fiscalização da Prefeitura e tive também a alegria, a honra de participar da administração do Patrus, a partir de 93, e no governo Célio eu ordenei o orçamento participativo no Noroeste. Né? Só para finalizar o que o Elton falou ali, a gente fez reunião lá na Pedreira com 1.000 pessoas, uma reunião que era de micro-regiões, né? Aí eu queria mais abordar o aspecto político aí, que o Patrus falou ali, né, questão de necessidade de fazer uma mediação
democracia representativa, democracia participativa. Né? E a questão é o seguinte, que no Brasil, né, um país onde as elites são muito reacionárias, né, onde até hoje a mentalidade escravocrata, né, prevalece ainda na elite, né, o surgimento do orçamento participativo pintou como uma ameaça para essa elite conservadora e reacionária do Brasil. Porque pela primeira vez você via populações, né, de periferia, setores populares, tendo a oportunidade de debater os recursos públicos e de decidir onde seriam empregados aqueles recursos públicos. Né? Então, com isso, o Elton falou ali também, no início houve muita resistência de vereadores, setores mais conservadores. A implantação do orçamento foi derrotada, foi quebrada. Né? Ocorre que a gente tem outra experiência que foi anterior do Belo Horizonte, que é Porto Alegre também, que foi na mesma linha de trabalho. Né? Só que, quando você coloca uma proposta alternativa, que é a democracia participativa, você está fazendo disputa de hegemonia na sociedade que a gente tem. Né? Então, o que ocorreu no meu entendimento? Foi falado aqui que Belo Horizonte mesmo, o orçamento foi participativo, foi sendo abandonado. Eu acho que tem duas vertentes de análise aí. A primeira é que os próprios setores populares, né, na prefeitura, os setores que participavam na prefeitura, acabaram se acomodando, se institucionalizando, né, e foi perdendo esse, vamos dizer, tesão, né, por essa participação, por essa conversa, por esse diálogo direto com a população. Né? E, ao mesmo tempo, os setores de direita, eles começam a fazer a contra-disputa, né? A disputa contra-hegemônica contra esse processo de avanço popular. Né? Então, você vai ter todo esse processo até chegar na administração aí, mais recente, que o Elton falou, que abandonou totalmente qualquer perspectiva de participação popular. Né? Então, uma colega aqui que falou anteriormente, como que a gente teria que fazer isso? Eu acho que a fagulha, até usou, foi fagulha que ela usou? Foi fagulha, não é isso? A fagulha, ela tem que ser acesa todos os dias na nossa vida, na nossa luta política. Porque não há avanço popular, não há avanço da democracia sem que haja participação, sem que haja uma disputa de hegemonia na sociedade com essa elite, com esses conservadores. Né? Então, isso serve também para as nossas administrações democráticas populares, que eu acho que a gente perdeu um pouco esse viés também. Né? Então, para mim, para finalizar aqui, para não estender muito, é a gente retomar realmente, né, esse processo de conversa, de diálogo, de mobilização junto às bases, aos setores populares. Né? E aí até um colega que falou ali, para finalizar mesmo, que falou que é da frente evangélica, né? Infelizmente os setores, os empresários da fé, né? O que eles fizeram? Eles foram para as comunidades, montaram igrejas, né? E tiraram esse público do nosso discurso. Né? Hoje, esse povo está sendo manipulado aí, né? Nas igrejas que se dizem evangélicas, né? Que eu chamo de empresários da fé. Né? Então, e por quê? Nós perdemos essa disputa na sociedade. Então, nós temos que retomar essa visão de disputa de hegemonia na sociedade. Acho que é o único caminho que a gente tem para a gente vencer essa crise política que a gente está vivendo agora, o que eu diria, desde 2016, com o golpe, né, que foi dado aí no Brasil. Um abraço. Meu nome é Bernadette, eu sou professora aposentada do UFMG. Eu estava até falando com o Arthur, isso tudo me remeteu a coisas incríveis. Na UFMG, no campus, a gente se mobilizava, funcionário, aluno e professor, a gente fez orçamento participativo e assinava tudo para o Jaraguá, para o Dona Clara e para o Santa Rosa. E na escola da minha filha, no Roxinol, a gente tinha uma rua só de acesso. Não sei se você lembra disso. E a escola parou, a escola inteira, com os pais, nós nos unimos e conseguimos arrumar a rua, e ela se recorda disso. Ela hoje é aluna de pedagogia, e ela era uma criança. E eu acho assim,
Tudo isso, eu acho que é muito ruim, mas é uma verdade, é quando a gente pensa que a esquerda, ela está minada, eles estão minando a gente. Então é muito ruim, porque a esquerda, os nossos ideais, o socialismo, tudo isso nos leva a governos deste jeito. Quando eu fico vendo isso, me dá muito temor por vocês, porque a gente é mais velho, e eu acho que é muito triste a gente imaginar que eu estava em Brasília, logo depois do congresso da UNE, e na porta do MEC, o ministro pôs polícia, gás lacrimogêneo, em cima de alunos e representantes da UNE. Então é muito triste a gente olhar e ver o que está acontecendo hoje, do MEC ter lançado uma carteirinha para substituir a carteirinha de estudante, porque ele quer enfraquecer os movimentos. Então isso vai mostrando como eles estão nos minando e que a gente não pode deixar. Porque eu acho que eu, Patrus, os mais velhos, a gente tem muita história para contar e a gente não quer que se repita o que já aconteceu. E são governos muito complicados isso tudo. E eu espero, são muito poucos alunos, muita gente, pouca gente jovem, mas que a gente tem que usar para melhorar e que o orçamento participativo voltar para Belo Horizonte. Não acontecer o que aconteceu com o governo de Lacerda e agora, que é tudo uma ilusão, a gente sabe que não está tendo, a gente não tem participação popular. Então eu acho que isso é muito importante. Era isso que eu queria falar e te agradecer, porque eu acho que são experiências que eu queria muito que vocês vivessem. Entendeu? Eu acho muito importante isso. Muito obrigada. Que isso? O que é bom tem que ser lembrado e falado. Posso fazer um antes? Foi. Então, duas perguntas rapidinhas. A gente estuda no disciplinar, a gente aborda pelo Henrique. A gente toma como base dos estudos de participação o texto de um professor chamado Osmani Porto de Oliveira, que ele fala sobre a difusão global do orçamento participativo a partir do Banco Mundial e de como que o OP passa a ser recomendado pelo mundo como um instrumento cada vez mais técnico e menos político, e como que isso interfere também nos... Eu queria saber primeiro se houve algum reflexo disso aqui em Belo Horizonte ao longo do tempo, do esvaziamento do OP, ao longo das gestões, e também queria saber se o OP ele precisa, a princípio, ser um instrumento mais ou menos político para ele funcionar como esse instrumento de aprofundamento da democracia, como fazer com que ele continue ao longo das gestões como um político de Estado e não somente de governo, só que sem tirar o caráter politizado e democratizante e tudo mais. É isso, obrigado. Então, acho que é bom ter Carlos Medeiros, o William aí, que eles ajudam no depoimento. Eu acho que, de fato, a gente teve esse privilégio de ter, em 93, um governo, de fato, democrático popular. E isso nós, enquanto agentes políticos, agentes públicos, sentimos muito isso. Como que, uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, mas que existia de fato. Que era uma sinergia que a gente tinha, assim, que era muito... Eu mal conhecia o William, mal conhecia Carlos Medeiros, e a gente tinha sempre um diálogo muito forte, muito aberto, muito franco. Então, assim, isso era muito importante. Nós não éramos só agentes políticos, mas agentes políticos de um projeto. E que tinha uma liderança, que era o Patrus. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que remete um pouco à questão da soberania, essa questão da liderança. A liderança, ela precisa, e hoje nós temos, nessa frente, grandes lideranças, Patrus uma delas, o Requião também, e são essas pessoas que são colocadas como referências para nós, que nos faz ter uma força enquanto soberania de empoderamento mesmo, dessa questão do próprio pertencimento. Isso tem muito a ver com o orçamento participativo. Por quê?
eu deixei de citar no início, né, no primeiro depoimento, mas é a questão das conforças. Quando eram escolhidas obras, também eram eleitas conforças, que eram as comissões de fiscalização do orçamento. Ou seja, as pessoas, elas não só votavam nas obras, mas elas iam pegar no pé da gente para que as obras acontecessem. Então, nós tivemos no início, né, por isso que o OP depois virou bianual, né, ele se tornou bianual, porque nós precisávamos pegar, né, esse orçamento, que normalmente era votado no ano e só executado a partir do próximo ano, mas também nós precisávamos fazer os projetos, né, ou seja, a gente voltar para dentro da URBEL, para dentro da SUDECAP e começar a fazer os projetos e executar. E muitas vezes, por exemplo, uma escola, eu lembro que a escola da Fazendinha ficou tempos. Por quê? Nós votamos a escola, mas a gente não tinha o terreno direito. Então, assim, tinha coisas, por isso que eu falo de uma fase romântica, porque às vezes a gente, né, assim, era como se fosse, eu quero casar, mas ainda não tenho uma casa para morar, não tenho... Era mais ou menos uma coisa desse tipo, sim. Então, isso era... E o instrumento de planejamento, quando ele veio, que é o Plano Global, ele trabalhava não só no sentido da infraestrutura, que era muito importante, né, era prioritária, a questão do saneamento, a Copasa entrava, né, junto, lá com as caneladas, mas a gente entrava, às vezes a Copasa entrava junto com a prefeitura, e aí se fazia a obra, em consonância com a Copasa, que se fazia uma parte da infraestrutura junto com o saneamento básico. Posteriormente, com o Plano Global, os centros culturais, os centros de saúde, eles foram colocados dentro desse instrumento de planejamento, ou seja, nós começamos a aprimorar os nossos instrumentos, não só pelo que era mais básico à população, mas também a questão... Eu lembro que no OP 2005-2006 nós aprovamos 2 centros culturais. O Centro Cultural da Vila Marsola e o Centro Cultural da Vila Fátima. E até dentro do próprio governo a gente tinha um pouco de resistência, porque um centro cultural, ele não é só fazer o centro cultural, erguer o centro cultural, mas ele tem toda uma fase de custeio que ele vai, né, para sempre. Então isso, dentro do instrumento de planejamento, às vezes ficava uma certa reticência. Eu lembro que ela comentou a questão de como que o orçamento era definido, né, dentro das regionais, por exemplo. Existia um instrumento que era o IQVU, o Índice de Qualidade de Vida Urbano, que, claro, no início não tinha, mas ele foi sendo aprimorado dentro da Secretaria de Planejamento, e a partir daí se definia as cotas, né, do orçamento para cada regional. Então, Noroeste, que era mais populosa, Centro-Sul, que apesar de não ser mais populosa, mas que tinha também os 2 aglomerados, né, mais pobres da cidade, Taquaril. Então, todos essas variáveis eram levadas em conta. Então, o instrumento democrático, eu lembro que a coisa estava tão pujante, tão pulsante, teve uma época que se discutiu o orçamento participativo para as secretarias. Começou uma discussão, não, vamos fazer um orçamento participativo interno aqui, como definia. Então, isso estava muito presente para nós. Isso é muito importante numa administração, né? Igual você falou, não só de um governo, mas de Estado. Eu também não coloquei assim, as administrações regionais, que eu citei, SUDECAP, URBEL, planejamento, mas as administrações regionais eram fundamentais, porque eram elas
que organizava todo o orçamento participativo, desde o administrador regional e toda a equipe. Eu lembro que em 94 eu estava na Regional Pampulha, eu não era do orçamento participativo, mas ia às plenárias, né, como uma forma de apoiar ali mesmo aquele projeto, né, aquela política. Né? Então, acho que é muito importante né, para o sucesso de uma política pública essa questão, primeiro, do envolvimento, se ter uma vontade política, e nesse caso a gente tinha, né, a gente tinha um maestro que era o Patrus, mas a gente, né, de uma maneira geral, todos nós éramos muito envolvidos. Então, isso se a gente não acredita no projeto, né, isso acaba se esvaziando. E ao longo do tempo, o fato das pessoas, né, eu lembro que o orçamento participativo digital, eu lembro de 2 obras, Praça Raul Soares e Praça São Vicente. Deu um quiprocó danado, as pessoas, na verdade, não que elas não achassem que era importante aquela determinada obra, mas elas não se viam ali. Acho que essa questão do pertencimento ela é muito importante. Né? São João já vem aqui há quantos anos? Toda vez ele fala de Parque Jardim América. Mas por quê? Ele abraçou isso. Isso é a causa que é dele, que é morador de lá, mas de toda a comunidade que está ali no entorno. Né? Então, assim, essa coisa do pertencimento ela é muito importante. Assim, e isso acontecia demais. Ela citou a questão das escolas que se mobilizavam os pais, se mobilizavam as crianças, os professores. Então, assim, era um aspecto pedagógico, né, da própria participação. Então, isso facilitou muito o nosso trabalho, muito mesmo. Tinha mais alguma coisa? Eu acho que é isso, então. Obrigado. Nós levamos um susto uma vez, assim, teve gente que considerou que a gente não fizesse, não. Como uma comunidade pobre aí discutir, todo mundo achava que ia ser educação, saúde. Por exemplo, votavam com um campo de futebol. Nós queremos ter um campo de futebol. E depois, à medida que as coisas foram dizer assim, vai entendendo. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu consegui transferir a minha ruindade, eu era péssimo jogador, né? Era o famoso perna de pau. Aquele, bate nele, bola. Mas eu ficava encantado com os meninos, meus colegas conseguiam fazer com a bola que eu não conseguia. Aí eu fiquei apaixonado pela arte do futebol. Mas aí você descobre o papel que um campo de futebol cumpre na comunidade pobre. Lazer da meninada, com os jovens, diretoria do time, envolve a comunidade, integra famílias, etc. Depois, a questão do Ronaldo, né, um ponto importante que você colocou, Ronaldo, assim, tudo que você falou foi muito bom, mas pegando mais especificamente a questão da interdisciplinaridade. Sabe assim, cada política pública é fundamental, tem a sua história, tem a sua identidade. Não vamos colocar também num liquidificador, não. Né? Mas elas precisam se complementar, se integrar. Isso eu falei aqui, né? Uma criança, um jovem, ninguém aprende sem ter saúde. Ninguém tem saúde se não tiver comida saudável, água potável, meio ambiente saudável, né? Assim, e vai nessa linha, né? Assim, casa, habitação. Então, essa integração das políticas públicas é muito importante. E nós, seres humanos, somos muito fechados às vezes. Nós temos o individualismo, nós temos o espírito de família, o clã, a tribo, né? Assim, familiar, né? E temos também o corporativismo. Né? E a gente tem que ir trabalhando democraticamente, pedagogicamente. É claro, quem trabalha na saúde, quem trabalha na educação, quem trabalha na cultura, quem trabalha no esporte, se identifica com aquela área. E tem amor e quer recursos ali. Mas é importante ter essa visão mais integrada. Sabe? Assim,
Eu acho muito importante essa questão que você colocou. É importante também nós lembrar outra questão da como empoderar os pobres, como empoderar as classes populares, as classes trabalhadoras. Né? Aí é continuar o bom trabalho, né? Da SEPES, né? O trabalho da Central de Movimentos Populares. Né? A Ana Isabel, né? Eu penso, André, que houve uma certa disputa. Até onde eu sei, não sei se o Elton concorda comigo, o Carlos, não houve assim, uma disputa direta, não, sabe? A questão é sempre esvaziamento. Né? O orçamento está mais fácil. Né? Agora, o problema é esse, assim, cada pessoa começa a decidir em casa sozinha. O que faz? Sabe assim, eu acho que as decisões coletivas, né, para serem efetivamente compartilhadas, solidárias, elas têm que ser aquele espaço de debate. Eu vou colocar para vocês aqui uma experiência que eu tive no meu partido, o PT, Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos uma opção, eu fui responsável por ela, 20 anos atrás, nós acabamos o PT na Assembleia. E criamos um mecanismo de eleição direta para presidente. Um horror, na minha opinião, faço uma autocrítica, inclusive. Tá? Acabamos com a Assembleia do PT. Eu tive um encontro bonito, né? A gente ficava discutia muito, debatia, ficava tomando cerveja, conversava até em tese, e tinha umas pessoas encantadoras, a gente ficava de noite conversando. Alguns até já foram embora, Marcelo Velho, por exemplo, foi governador de Sergipe, tudo inesquecível. Era um tocador de violão, um dançarino, um cantar. Então era uma coisa bonita, assim, sabe? A gente ficou para civilizar. De repente acabou isso. Aí volta cada um sozinho. O voto universal, secreto, obrigatório é uma conquista da democracia. Mas ele não é a única conquista, não. Ele pode ser uma única coisa, não. Nós estamos vendo, inclusive, aí essa dificuldade da democracia representativa. O uso e abuso do poder econômico, a manipulação. Né? Então, esse espaço de encontro das pessoas é muito importante. Nós estamos recuperando isso. Ainda que sejam encontros menores, nós mesmos vamos conversar, vai ter que conversar. Nós temos que olhar no olho uns dos outros. Né? Uma coisa que marcou muito, assim, para falar com vocês, lendo a biografia do Nelson Mandela, ele conta, nas memórias dele, ele morou com um parente dele, um tio, uma época de muita dificuldade, ele morava com um parente, um tio, que era um líder comunitário, tinha encontros de líderes comunitários, eles iam lá em África, né? E encontravam. Eles ficavam dias e dias conversando, debatendo. Cada um falava, tinha o tempo todo a falar. Cada um queria abrir o tempo todo, não tinha. Eles ficavam dias. Não, o que eles acertavam, eles acertavam consensualmente. O que eles não acertavam consensualmente ficava para a próxima rodada. É uma coisa fácil de fazer? Não, mas é um sinal interessante. Tem que haver conversa, tem que haver debate, tem que haver. Levantar o dedo de pressa mais é ruim também, né, gente? Vamos botar. Tem a hora que pode fazer. Pessoas para reivindicar, pessoas que iam ganhar mais consciência política, pessoas que iam deixar de dizer amém, deixar de dizer sim senhor, para assumir a sua cidadania, a sua soberania popular, a sua condição de sujeito. Então muda o paradigma. O nosso paradigma ainda é o paradigma do súdito. Né? Nós temos uma relação com a autoridade, sim, né? O prefeito, o governador, o deputado, nós somos servidores do povo. Você tem que quebrar essa dimensão, assim, mas é muito visto ainda como autoridade. Aquele que manda, que fala, assim, então o orçamento, o planejamento participativo, a democracia participativa, quebra esse paradigma. Claro que quem exerce o poder tem as suas responsabilidades, sim, as suas prerrogativas, tem. Poder judiciário, poder legislativo, poder tal. Agora, passa a emergir um novo sujeito no processo, que é o povo. E junto com o povo, os pobres, os negros, as mulheres, jovens, comunidades LGBT, né? Começa a mexer com vários desacertos e preconceitos históricos que nós carregamos aqui no Brasil e no mundo. Né? Assim, então, essa é a discussão que eu acho fundamental. Eu acho que mexe, por isso não é uma coisa fácil, não. Tá? A política eleitoral não quer, não. É uma coisa muito mais fácil governar governar com, ouvir, tem que reavaliar. Né? Assim, é um processo. Isso é fundamental, muda o paradigma. Né? O Carlos, eu concordo com você, viu, Carlos? Você fala que os governos do Lidinho aproveitaram bem as experiências da democracia em Belo Horizonte.
O Lula falou isso, ele convidou para ser ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Foi uma experiência do Belo Horizonte, experiência de segurança alimentar, nós acabamos com a fome do Belo Horizonte. As experiências da assistência social, hoje nós temos uma administração realmente muito bonita em Belo Horizonte, é forte, né? Está todo mundo dando uma energia muito boa. Por isso eu estou cada vez mais fazendo esforço, a gente pode envelhecer no corpo, pode envelhecer na barba branca, agora a gente não pode envelhecer no coração, na alma, sabe assim? Uma coisa que marcou nossa gestão foi o espírito da ousadia. A gente queria fazer as coisas. A moçada, então era uma coisa, a gente não assustava com nada, não. E tinha uma sensibilidade muito grande. Nunca vou esquecer, por exemplo, o César Campos, que já nos deixou, que foi nosso secretário de saúde, um dia ele abriu um pranto comigo, conversando comigo. Ele falou, você falava comigo que tinha reduzido, tinha medo, a mortalidade infantil em Belo Horizonte. Até eu fico emocionado de lembrar também. Aí ele começou a falar aqui, ó, nós reduzimos aqui muito, prefeito, olha aqui, caiu muita mortalidade infantil, pesquisa e tal, os olhos dele cheios d'água, começou a chorar. Eu não consigo conter emoção, não. Cada criancinha dessa vai viver mais. Cada criança dessa vai viver sabe assim, uma coisa, então a gente era destemido mesmo, sabe assim. Nós tínhamos 600 meninos de rua em Belo Horizonte. 600. Eles estavam aprontando aqui em Belo Horizonte. Aprontando. Quem mais velho lembra disso. Eles vinham em banda assim, ó. Eles vinham em banda assim, ó, nas calçadas assim, derrubando tudo. Tá? Nós retiramos todas as meninas de rua democrática e amorosamente, sem violência. Fizemos até time de futebol de menino de rua. Fizemos jogo de menino de rua com um time que tinha Chico Buarque de Holanda, né, jogadores famosos que passavam e viam, Afonsinho, que hoje escreve na Casa Capital, foi um grande Afonsinho. Então, a gente era destemido mesmo. Escola especial para eles. Tá? Então, é uma coisa bonita, né? Assim, fico emocionado de lembrar mesmo e nesse sentido o Carlos Medeiros lembrou, mas foi. E depois, graças a Deus, outras experiências foram bem vividas também, sabe? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A gente estava começando a aprumar também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e não teve tempo, né? Mas não vamos esquecer, não, até que a gente pode, essas energias podem ser revividas, né? E bonito o negócio da Avenida Prado Lopes, né? Escura fantástica. Aí tem um pouco um time de futebol também, né? Do outro lado, né? Não tem cara, não, você é planejar o que nós vamos fazer aqui dentro. Organizar isso aqui, transformar a Pedreira num espaço mais urbano, mais convivencial. Né? O Fábio, nosso querido Fabinho, Sindivel, né? Eu notei que tudo das coisas boas que você falou é o seguinte: primeiro isso, nós temos dificuldade mesmo assim. Nós vivemos uma época, né, gente, não é de graça não, mas é uma época difícil. Não é só uma questão de Bolsonaro, não. É uma época do individualismo, do consumismo. É uma época em que os valores éticos, convivenciais, são perigosamente sendo questionados. É assim, eu penso que nós temos uma responsabilidade, mas é dizer o seguinte: é bom ser bom. Praticar a justiça, ser do bem. Nós temos que. A partir da fala do Fábio, eu lembrei uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. O orçamento participativo, o planejamento participativo, no sentido mais amplo, né, pegando também, né, os planos anuais, leis de diretrizes orçamentárias, etc., tem um objetivo também de tornar as pessoas melhores, né, gente? Eu acho que o papel do Estado vai além de implementar políticas públicas eficazes. O dever primeiro do Estado é esse: em sintonia com a sociedade, aplicando da melhor maneira possível os recursos públicos, cobrando impostos de quem pode pagar mais. Daqui agora vai dar um comentáriozinho, gente. Esse negócio que o brasileiro paga muito imposto é verdade em parte. Quem paga imposto no Brasil é a classe média assalariada. O desconto é forte e alto. E os pobres também, a classe média e os pobres, que pagam imposto à comida, de bens e serviços básicos. Rico não paga imposto no Brasil, não, gente. Não paga muito pouco. Esse povo que aplica capital aí, não sei o quê, faz a aplicação, não paga imposto, não. Eu estou acompanhando agora pelo jornal Valor Econômico, estou lendo Valor Econômico. Só para poder fazer a informação deles, sabe? É uma coisa horrorosa, gente. Estou acompanhando o balanço dos bancos. O Banco do Brasil, os bancos no Brasil, eles fazem balanço a cada 3, 4 meses, 4, 5 bilhões de lucro a cada 3, 4 meses para cada banco. É o campo dos bilhões. Né? A Vale, depois que aprontou em Mariana, que é a quarta arbitragem Mariana,
e a tragédia criminosa de Magia, eu vi lá umas semanas atrás, comprou mais uma empresa no Pará, 2 bilhões e tanto. Está expandindo seus negócios pelo mundo como se não tivesse acontecido nada. Então, assim, eu não esqueço um escritor brasileiro no passado, conservador, chamado José Américo de Almeida. Escreveu um romance famoso chamado A Bagaceira, e foi uma pessoa importante na Revolução de 1930, foi ministro, governador da Paraíba. Ele falou uma coisa boa, agora ele foi um conservador, um dia ele deu entrevista, não esqueça disso. Falou, o Brasil é o paraíso dos ricos, é o purgatório da classe média e é o inferno dos pobres. É o paraíso dos ricos. Ser rico no Brasil é uma beleza. Não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum isso assim. A partir da intervenção do Fabinho, das minhas digressões do Fabinho, sintonia com a sua boa intervenção, né? O Danilo, o Danilo Lucas, tem algumas questões muito boas, sabe? Primeiro, quando fala da soberania, eu acho que ninguém não precisa ter muito medo de discutir a direita, não. Acho que a soberania é para crescer mesmo. Né? Tem muita gente da direita que a gente pode ganhar no futuro. Ninguém nasce de esquerda, não. É uma sociedade capitalista, consumista, né? Assim, né? Numa onda direitista que nós estamos vivendo, né? Assim, mas eu concordo com você. Qual é a preocupação fundamental nossa? E aí, na segunda questão que você fala também, como conciliar soberania com a soberania popular, né? Primeiro ponto nosso fundamental é esse. Nós queremos a soberania nacional, a soberania do Brasil. A independência do país, a integridade territorial do país. A Amazônia brasileira, é nossa. Vamos preservar, mas é nossa, é patrimônio do Brasil. Né? Preservar nossos recursos hidrominerais, a nossa biodiversidade. Então, e confrontar e questionar o que estão fazendo no país, a entrega das nossas riquezas. Petrobras, no justo momento que nós chegamos no pré-sal, entrega a Petrobras fatiadinha, aos poucos. Privatizar a Eletrobras, a energia elétrica. A base da energia elétrica brasileira é água, são hidrelétricas. Privatizar as nossas águas. Tá? Uma empresa como a Embraer, afirmando a capacidade tecnológica do Brasil. Agora estou falando de privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, a discussão psicológica, que eu acho fundamental a gente colocar pedagogicamente, é o seguinte: nós não somos contra a iniciativa privada, nem contra a economia de mercado, nem contra o empreendedorismo, essa palavra da moda agora. Sabe assim? Agora, o que a gente quer é que o mercado, o empreendedorismo, a livre iniciativa, a propriedade, a gente primar também os direitos populares. Né? E essa questão nós vamos discutir aqui, a participação, quer dizer, um país soberano também é um país em que vai criando as condições para que o seu povo exerça efetivamente a soberania. Põe para a Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Tá lá. A Constituição fala expressamente em soberania popular. Né? A Constituição vincula diretamente soberania com cidadania, com o exercício dos direitos políticos, com os direitos fundamentais. Então é uma temática muito rica que você colocou e que a gente está trabalhando. Sabe? Assim, e que eu tentei trabalhar nesse meu discurso, que eu estou deixando aqui para vocês, né, do lançamento da frente. Foi uma das minhas preocupações. Tá? A outra preocupação é essa, né, gente? O Brasil aportar a sua contribuição ao mundo. A nossa cultura própria, específica, né? E tem que conviver internamente também com culturas diferentes. Aí tem a questão dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Caminhando aqui no final, gente, depois a Marina, que feliz, Marina, que coisa bonita isso, a educação, 25 anos depois. Seria bom dar informar no secretário de saúde, que tem a secretária Glauca, que foi a primeira secretária por um tempo curto. Saiu, teve um acerto, uma pessoa da minha estima, do meu respeito completo, é a ex-deputada Sandra Starne. A Sandra ficou na Secretaria de Educação um tempo menor, porque ela se afastou por um conflito que teve, mas deu uma contribuição notável. Depois veio uma dupla muito boa, a professora Gaula Vasquez de Miranda e o professor Miguel Arroio. Né? E a educação realmente nós fizemos uma gente muito boa também. Enfrentamos muita greve. A greve tinha uma greve. Os professores faziam greve direto no Oriente. Cheguei até a colocar um cartaz dizendo que era feio.
Agora eu saí da prefeitura, você demora orgulho, viu, Carlos? Eu saí da prefeitura várias vezes, fui tomar cerveja e conversar com ele, com o comando da greve. Aí eu perguntava para ele assim, vocês acham que o dinheiro que eu estou pagando para vocês vai para o meu bolso? Ah, de jeito nenhum, não tem nenhuma dúvida. Vocês acham que eu estou pondo dinheiro para empresário? Também não. Pois é, gente. O dinheiro tem que ir para vocês, vai ter a saúde reivindicando também, tem o orçamento participativo, tem o pessoal reivindicando para a segurança alimentar, né? A gente conversava muito. E o orgulho também que a gente tem, né? A gente nunca quebrava o movimento. Chegava a hora assim, de fazer os acordos, de decidir, teve momentos tensos, leves, longos e tudo, nunca teve repressão. Teve um dia que eu chamei a turma toda para conversar. O governo todo, com a ordem clara, abrir as contas. Comando de greve. Aí eles vieram, buscaram inclusive os militantes mais antigos, que estavam fora de combate, certo? Cacerone, buscaram buscaram Cacerone, buscaram, tentamos lá, e aí nós abrimos as contas. Uma militante, uma dirigente cívica do sindicato, do comando da greve, eu vou preservar o nome dela, minha amiga fraterna, queridíssima, pessoa abriu um choro, um pranto nessa reunião. Começou a chorar. Dizia aos prantos, nós estamos certos, nosso movimento está certo, mas a prefeitura também está certa. O prefeito está mostrando tudo, as coisas estão ali, o dinheiro está ali, as coisas estão ali. Nossa, uma coisa velha. Depois já se afastou, inclusive, foi estudar para a França, aquela pessoa. Então, são lembranças muito fortes, assim, de coisas que era um tempo bonito, né? Assim, essas conversas assim, então. A gente não pode tudo isso a partir da educação que você tocou aí, faça um belo evento. Mas é política municipal de habitação. Não, entendi que foi de educação. Mas é bom também. Pode corrigir. Habitação, eu coloquei aqui, viajei toda a educação aqui, coloquei. Ainda pensei que eu vim aqui para higiene, você foi criado o Conselho de Educação no seu governo, também não é. Pode você está falando que foi, né? Habitação, ótimo. Mas o que eu falei fica mantido e. Chama as pessoas que tem o PH, né? Exatamente. Olha só, o William foi uma questão também, gente, nós temos que colocar com muita presença para nós, a disputa de hegemonia. Um conceito nós sabemos, né, meio grande. E esse sentimento, sabe, gente, assim, está na hora de nós mostrarmos a nossa cara, a nossa coragem, a nossa capacidade. Pode demorar, pode não ser para amanhã, mas nós temos que fazer o melhor, dar o melhor de nós. E fazer isso com alegria, fazer isso com bom humor, fazer isso curtindo a vida, fazer isso com boas relações de amizade, para quem gosta também, tomando uma cervejinha, e curtindo as suas boas da vida, as artes, a cultura, né, assim. Mas eu penso que o momento que nós estamos vivendo hoje não permite a nenhuma pessoa razoável que tenha consciência do pecado intolerável da omissão. Aí fica o meu abraço.